Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos do livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, psicografia do Chico. Fazer a nossa prece, né, para a gente poder iniciar o nosso estudo, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar, reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, rogando que o nosso estudo, o nosso encontro se transforme num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou propor aqui que a gente compartilhe o estudo, né, o livro, né, para que a gente possa ler junto. Vou aqui ampliar um pouquinho a página para ver se... Acho que... Tomara que dê para vocês lerem. Então, a gente vai ler o capítulo 38 e o capítulo 39. Então, o capítulo 38, ele inicia aí atividade plena. Então, começa assim, né? No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo, às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Então, só para a gente contextualizar, né, nessa primeira parte, ele começa dizendo no salão acolhedor de Dona Isabel. Então, só lembrando que, na verdade, a casa de Dona Isabel é um posto avançado de nosso lar na crosta terrestre, né? Então, nosso lar ele faz parte do mundo espiritual, né? Ele está no mundo espiritual, e atende, né, os desencarnados que chegam lá no umbral, né? E eles acabam auxiliando os que estão lá no umbral e tudo mais e tal. Entretanto, existem os necessitados encarnados, os espíritos que estão encarnados, né, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. Então, existem esses postos avançados de ajuda de nosso lar na crosta terrestre. E um desses postos avançados de apoio aos encarnados na crosta terrestre, dos espíritos encarnados na crosta terrestre, ou mesmo espíritos desencarnados e que ficam perambulando e que não conseguiram se desvincular dos vínculos terrestres, né, que estão imiscuídos nas nossas vidas, né, que não vão lá para o umbral e que não ficam lá no mundo espiritual, mas estão muito terra a terra, estão muito apegados às questões materiais, então ficam muito ligados aqui. Então você tem um posto avançado de nosso lado, e um desses postos, né, na crosta terrestre, e um desses postos avançados na crosta terrestre do nosso lar é a casa de Dona Isabel. E por que a casa de Dona Isabel ela se constitui num posto avançado de nosso lar? Ela se constitui num posto avançado de nosso lar porque a Dona Isabel ela faz o evangelho no lar, né? Veja aí a importância do evangelho no lar. Ela é uma devotada trabalhadora, onde ela faz constantemente o evangelho no lar, ela não perde, ela é disciplinada, né? E ela tem mediunidade, então ela é porta-voz, muitas das vezes, das intuições, né? Então faz ela e os filhos, né? E ela faz o estudo do evangelho. Então, muitas das vezes, a espiritualidade amiga, a espiritualidade aproveita esse trabalho da Dona Isabel e leva espíritos desencarnados para assistir, espíritos encarnados e desencarnados, para assistir o trabalho
na casa de Dona Isabel, né? Então eles são sacados às vezes do corpo físico, na hora do sono físico, e são levados até lá a casa de Dona Isabel e estudam o Evangelho, e aprendem o Evangelho, e ouvem conselhos, e recebem as orientações, não só do estudo evangélico que está sendo dado, como também dos espíritos superiores que vão ali fazer ali, os espíritos amigos, né, os espíritos benfeitores que vão ali trazer a sua ajuda, né? Então, espíritos ligados a nosso lar, eles são levados à casa de Dona Isabel no momento do Evangelho no lar, em algumas outras horas, né, fruto das vibrações do ambiente, né, que é causado pelo Evangelho no lar, para orientar espíritos, para direcionar espíritos, né, tanto os desencarnados que estão terra a terra, que não conseguiram se desvencilhar do dia a dia terrestre, assim como também espíritos encarnados, né, que ele vai contar aqui. Então, no salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Então, acabou o Evangelho no lar, a Dona Isabel, que é encarnada, junto com os filhos que são encarnados, eles vão dormir, eles vão descansar, né? Eles vão dormir. Mas os espíritos, né, do posto avançado lá, que vão visitar nosso lar e tudo mais e tal, e vão trabalhar nesse posto avançado de nosso lar, eles continuam lá em plena atividade. Lá fora começaram o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância do chuva torrencial. Logo, às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se muito. Muita gente ia e vinha. Então, agora, mesmo depois de terminado o Evangelho no lar, mesmo depois da Dona Isabel e dos filhos estarem dormindo, né, o trabalho continua lá e muita gente continua indo e vindo no trabalho. E aí ele continua. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera que encarnados chamariam de sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas à espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Então, os espíritos que estão encarnados e que agora de madrugada, né, dormem, né, eles saem do corpo físico e muitas das vezes eles são convidados pelos irmãos espirituais, né, a participarem dessas reuniões nesses postos avançados de nosso lar, no caso, na casa de Dona Isabel, né, que preparou o ambiente, que fez o Evangelho, que deu essas condições, né, que não é fácil encontrar isso em lugares onde a matéria mental é menos digna, mas como ali na casa da Dona Isabel, ela fez o Evangelho, ela tem toda uma disciplina, o ambiente ali consegue ter condições de oferecer meios para que os espíritos superiores possam auxiliar os espíritos encarnados que, quando estão no sono físico, se desprendem da matéria e são possíveis de serem orientados. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Então, veja, o trabalho continuava na casa, terminou o Evangelho, o trabalho acabou, começou às primeiras horas da madrugada, os encarnados foram dormir, e aí
muitos espíritos encarnados começaram a ficar livres, né? A ganhar um desprendimento parcial do corpo, né? Gerado pelo sono físico. Aí o que acontece? Alguns espíritos, né? Percebendo o mérito desses encarnados que precisavam de conselhos, de orientações, de consolo, né? Esses espíritos, então, levavam esses encarnados que estão libertos no sono físico para esse local para receberem orientações, para receberem passes, para receberem direcionamentos e tal. E o André Luiz percebeu que eles tinham uma certa dificuldade, eles não tinham uma capacidade grande de retenção de informações, as coisas não eram todas muito claras, eles pareciam doentes, eles tinham que ser amparados e tudo mais, e o André Luiz não entendeu exatamente por que essa situação acontecia, né? Por que eles pareciam tão doentes? Eles estavam, de fato, doentes? Eram só os doentes, né, do corpo físico que eram levados ali no sono físico? E aí o Aniceto explicou, né? Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, né, quando nascem, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta terrestre. Entre eles e nós, existe um véu espesso. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, juntos de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Então, veja, Aniceto explica, portanto, que quando nós somos espíritos, lá no mundo espiritual, e estamos preparando a nossa encarnação, né, quando nós nos vinculamos ao espermatozoide, a um óvulo, para começar a formar um corpo físico, a gente começa a combinar com os fluidos que compõem o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, começam a combinar as vibrações desse perispírito com as vibrações materiais do corpo que está se formando. Então, camadas grosseiras de energia material começam a se estabelecer em torno do meu perispírito na formação do corpo físico. Para que a gente possa dar um exemplo claro, é como se o perispírito fosse um corpo nu, né? E aí o que acontece? Pela pele, a gente perceberia um ambiente com muito mais precisão. Então, mudanças de temperatura, se você está nu, você percebe claramente. Você não precisa nem que toque em você, porque você já percebe essa mudança de temperatura no ambiente, simplesmente porque você está em contato direto, a sua pele está em contato direto com o ambiente. À medida que você vai colocando roupa, né, você vai colocando roupas cada vez mais grossas, essa roupa vai tornando você mais insensível ao meio em que você está. E você, então, vai perdendo a capacidade de perceber essa realidade espiritual. É quando você está envolvido no corpo material. Então, você fica perceptível às coisas materiais, mas você fica obliterado, você fica limitado, você fica, digamos assim, com uma vibração menor de percepção do mundo espiritual. Então, mesmo esses espíritos estando libertos do corpo no sono físico, essa libertação, ela é parcial. Então, o espírito, ele ganha a liberdade da parte mais grosseira do corpo, né, do corpo físico, mas ele ainda está envolto nas vibrações materiais e grosseiras do corpo físico. Então, por conta disso, esses espíritos, eles parecem meio lerdos, eles parecem não tão claros, eles não percebem com clareza o que estão ouvindo, o que estão vendo, né? Por quê? Porque a ação dos espíritos é sutil.
o perispírito do André Luiz, do Aniceto e de todos os espíritos desencarnados é muito sutil perto do perispírito desses que estão encarnados. E por quê? Porque esses encarnados ainda têm uma camada, mesmo liberto do corpo, ainda tem uma camada grosseira. Então, os encarnados, mesmo libertos do corpo físico, eles não percebem com clareza as informações que o espírito está lhe trazendo, certo? Mas aí o Aniceto vai mostrar uma conversa entre uma encarnada, né, uma moça, né, que está conversando com a vovozinha, que é um espírito desencarnado que trabalha em nosso lar e que está indo lá orientar a neta, né? Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palitíssima. Então, a avó está desencarnada, né, trabalhadora de nosso lar, foi lá para orientar, e a neta encarnada, liberta do sono físico para se orientar. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Então veja, a calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar de serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, examinando ainda as condições do plano de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos de que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando dos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou numa serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que o soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Veja, né, gente, por conta dessa moça, né, ela ser encarnada, dela estar encarnada, mesmo liberta do corpo pelo sono físico, ela está ligada a esse corpo. Ela está menos envolta no corpo, mas ela está ligada ao corpo. Então, as vibrações que ocorrem no seu perispírito, eles atrapalham a percepção clara, né, limpa, né,
do que efetivamente está acontecendo. Então, ela não tem uma nitidez da interação. Mas é claro que ela sente no seu íntimo o conforto, o consolo. Então, quando ela acorda, ela não se lembra de tudo, né? O cérebro não registrou todos esses elementos. Até porque foi muito mais uma mensagem espiritual do que material, porque materialmente o seu perispírito estava muito envolto de matéria grosseira. Contudo, ela conseguiu receber o carinho, o amparo, ela passou a se sentir protegida, ela se sentiu amada, ela se sentiu amparada, ela não vai se sentir sozinha, ela vai ter esperanças, né? Então, na verdade, ela vai confundir a palavra da avó com imagens, né? Então, a avó falou que o ódio, que o rancor, né? Elas são serpentes, né? Elas são serpentes que nos atacam e tudo mais, são víboras, né? E que ela deveria, mas na verdade elas são brinquedos, né? Como se fosse uma serpente de vidro que se quebra quando você tem um impulso do bem, do amor, de você não se importar com essas questões. Então, ela representa, ela vê no sonho uma cobra, ela vê a cobra se transformar em vidro, ela vê. Então ela não vai saber explicar exatamente com detalhes o que aconteceu, mas ela vai se sentir amparada. E aí o André Luiz pergunta: não se lembrará contudo das palavras ouvidas? Perdão, não foi o André Luiz, foi o Vicente, né? Não lembrarás contudo das palavras ouvidas? Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora, da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão dos pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícias exatas dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Deste modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não gosta de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, perceba que aqui é uma explicação muito interessante dos sonhos, né? Então, perceba que nos sonhos físicos, o ego, né? O ego que está dentro da nossa consciência, ele é um porteiro da nossa consciência. O ego, na verdade, ele é um porteiro da consciência. O ego, a nossa consciência está mergulhada no inconsciente. O inconsciente, ele pega uma série de informações de tudo. Nós estamos encarnados ou desencarnados, o nosso inconsciente, ele capta uma série de elementos, né? Ele capta uma série de elementos das nossas interações, mas nem sempre essas interações estão conscientes, ou seja, nós temos condições de prestar a atenção, né? Por interesses outros, por desejos outros, por vontades outras, né? O ego, ele acaba sendo um porteiro que permite a entrada ou não de determinados elementos. Nesse caso do sono físico ainda, existe um outro fator. A impressionabilidade que acontece ali, ele é muito sutil, porque é de mente para mente. Não é da mente da própria pessoa e não da percepção da própria pessoa, porque a percepção da própria pessoa está, digamos assim, inebriada pela questão material, mas ela sente aquele carinho, ela sente aquele amor. E aí o inconsciente tenta mandar uma mensagem para o consciente para ser percebido. E como é que o inconsciente manda mensagens para o consciente? Simbolicamente, através dos nossos símbolos, né? Daí, então, a questão simbólica que normalmente se apresenta para a menina, né? Que quando acordar, ela vai lembrar, da moça, né? Que ela vai se lembrar não exatamente do que aconteceu, mas através de determinados aspectos simbólicos. A lição fora profundamente significativa para mim.
começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagavam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Né? Então, perceba, de fato, né, nós falávamos aqui do ego, do id, né, do inconsciente, né, também tem a questão do superego. Então, a gente, todas essas questões, elas estão envolvidas, né? Elas estão envolvidas, porque perceba que o inconsciente quer manifestar uma série de fatores, mas nem sempre nós estamos conscientes, nós temos condições de prestar a atenção. Nesse caso do sono físico, o prestar a atenção fica prejudicado, tá? Fica prejudicado com a questão do estar encarnado, né? A encarnação faz com que você esteja tão envolvido com a matéria grosseira que as vibrações de percepção do mundo espiritual fiquem limitadas. Então, as percepções são limitadas e, nesse aspecto, a tomada de consciência, né, o prestar a atenção fica limitado. Então, o inconsciente acaba tentando se manifestar na zona consciente através desses aspectos simbólicos, através dos sonhos, né? Freud, então, falava disso, né? Como é que o inconsciente mandava mensagens para o inconsciente manifestando, né? Então, quando é das nossas próprias vivências, dos nossos próprios desejos, o Freud dizia isso, né? O Freud dizia que os sonhos era a manifestação dos nossos desejos, era a manifestação do nosso inconsciente, era a manifestação daquilo que a gente às vezes não tinha condição de entender plenamente, mas eram os nossos instintos, as nossas vontades querendo se manifestar. Mas agora, André Luiz está aprendendo que não é só isso, né? Ele está aprendendo também que existem determinadas interações com o mundo espiritual que também se manifestam de forma inconsciente através de símbolos, que o Freud não percebeu. E é por isso que ele fala, né? Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista para os pesquisadores se ele pudesse aproximar as questões fisiológicas das questões das verdades espirituais. Mas, por isso ele se lembra de Freud. E aí o Aniceto fala, né? Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica, né? O Freud não tinha essa informação do mundo espiritual, né? Ele construiu a sua tese, o seu trabalho, né? As suas teorias, com base nas informações que tinham, que eram informações fisiológicas, que eram informações materiais. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, e indaguei, então, um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Então, veja, André Luiz faz uma pergunta. Da mesma forma, né, como ele percebeu que o Aniceto não desejava mais continuar falando sobre psiquismo, sobre o inconsciente, da teoria freudiana, né, ele muda de assunto, né, e pergunta, né, olha, da mesma forma que aqui, né, quando os espíritos se libertam do sono físico, né, e eles entram em contato com os espíritos, ele estabelece essa relação com os espíritos desencarnados, será no bem, que busca aconselhar, que busca orientar, né, para o encaminhamento, consolar, tratar, será que existem também, no lado das trevas, espíritos desequilibrados que congregam os espíritos encarnados no sono físico para poder desencaminhá-los, para poder perturbá-los, para poder desequilibrá-los mais ainda? Essa foi a pergunta do André Luiz, né? Então, da mesma forma que existe uma organização do bem, né, para orientar os encarnados no sono físico, interagindo com os encarnados
no mundo espiritual para animá-lo para o bem, será que existe também os espíritos ruins, os espíritos inferiores, os espíritos atrasados, fazendo o mesmo com esses espíritos encarnados que põem-se a dormir? E aí o Aniceto responde: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Então, interessante esse comentário, né? Ele usa que, olha, são mantidos... Então, no sono dos encarnados, o espírito se liberta e são mantidas obsessões inferiores. Então, os nossos inimigos espirituais, aquelas pessoas que têm uma história conosco de ódio, de rancor, de inimizade, eles tentam nos envolver, ele tenta nos prejudicar, ele tenta, e é no sono, assim como os nossos amigos tentam nos orientar, tentam nos ajudar, tentam nos alertar, os obsessores, né, os espíritos inferiores, os nossos inimigos tentam nos atingir, né, exercem perseguições para conosco, né, exploram a nossa condição psíquica de baixa classe. Então, se a gente, quando dorme, a gente não se prepara para dormir, então a gente fica... essa nossa condição psíquica de despreparo, de falta de prece, de falta de vibração, de falta de vinculação, de falta de compromisso, essa nossa condição psíquica vinculada a desejos inferiores e tudo mais, se vinculam com espíritos dessa classe, que se utilizam para nos perseguir, que se utiliza para nos obsidiar, para nos vampirizar, né? Então, o espírito, às vezes, que não quer nos perseguir, ele não quer nos atrapalhar, nos fazer mal, mas eles querem vampirizar. São espíritos que ainda estão atrasados, são muito terra-terra, e eles têm a necessidade de sentir as emoções de quando estão encarnados, né? Então, eles querem sentir as emoções. E como é que eles sentem essas emoções? Se vinculando conosco, né? Combinando os fluidos dele, do perispírito dele, com os fluidos grosseiros e materiais, para eles sentirem as emoções. Porque nós temos essa camada grosseira, material, porque nós estamos ligados ao corpo. Então, quando eles vinculam o perispírito dele com o perispírito nosso, eles sentem as emoções do encarnado, né? Então, eles têm desejos, por exemplo, de relações sexuais, eles têm desejos, por exemplo, do cigarro, da comida, da bebida, eles têm esses vínculos ainda, né, fortes. Então, eles querem vampirizar, tirar essa energia do perispírito, nosso encarnado, para poder se satisfazer. É claro que se o nosso preparo para dormir, ele é um preparo que não está ligado com as questões sexuais, que não está ligado com as questões da bebida, da comida, das paixões materiais, né, da política, do poder, da violência, da vingança. Se a gente vai dormir desvinculado dessas questões, né? Se a gente busca prece, se a gente busca oração, se a gente busca uma desvinculação dessas paixões menores, então os espíritos não têm o que vampirizar de nós, né? Porque eles vampirizam a nossa energia que ganha uma certa característica. Então, nós temos o fluido vital, que é a vitalidade física, e quando a gente pensa, o nosso pensamento dá qualidade a essa energia. E essa qualidade energética grosseira é chamado de fluido especial. E é esse fluido especial que o espírito quer vampirizar para sentir as emoções de quando estavam encarnados, né? Se você não dá esse fluido especial para ele, porque o seu fluido especial ele tem outra característica, porque o seu pensamento não dá características que ele quer vampirizar, mas dão as características mais elevadas, então ele não tem interesse em você. Mas se você dá, eles buscam você para poder vampirizá-lo, para tirar essa energia.
né, gerando tentações diversas. Então, se o vampirismo foi relacionado com bebida, você acorda com vontade de beber, você acorda com vontade de fumar, você acorda com os seus desejos sexuais, você acorda vinculado a essas questões, né? E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente, né? Foi a fala aí do Aniceto. Bom, começa aqui o capítulo 39, né? Trabalho incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados ao mal. Então, o Aniceto, ele tinha, né, estava amanhecendo, o trabalho estava acabando, o Aniceto estava ali orientando, mas ele tinha ali uma série de incumbências para fazer. E aí ele tem que se afastar ali, né, para resolver determinados problemas, e acabou deixando o Vicente e o André Luiz. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, né, com as outras pessoas lá do trabalho que precisava resolver, ouvíamos, por nossa vez, outro amigo na flama espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor, tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitavam na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Era uma casa simples, era uma casa pobre, era um casebre, né? Às vezes a gente fica tão encantado com casas luxuosas, enormes, ricas, né? E lá não tem esse envolvimento espiritual e não desenvolve o tamanho desse trabalho espiritual. Por quê? Porque apesar da riqueza, apesar do luxo, essas casas não fazem o evangelho, não procuram se vincular com as luzes do esclarecimento, da orientação, né? E, evidentemente, muitas das vezes é acompanhada dos espíritos ignorantes e não dos espíritos superiores. Mas essa casa era uma casa simples, e por isso era um local avançado de nosso lar para o tratamento de espíritos desencarnados. Uma senhora que se aproximava de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Então, veja, né? Só um comentário aqui interessante. Perceba que a Isabel, né, ela mantinha esse lar orientado e tal. É claro que ela sofria determinadas tentações, né? Então, em capítulos anteriores, vocês devem se recordar, o filho queria alugar o quarto onde eles faziam o evangelho para poder o salão, para poder ganhar dinheiro e tudo mais e tal, para comprar um jogo e tudo mais, para poder se divertir, que ele desejava e tudo mais, e ela passando pelas dificuldades, né? Tem uma hora que a menina pergunta para Isabel, né? Por que eles se alimentavam apenas uma vez por dia, né? Por causa da pobreza, por causa da dificuldade e tudo mais. Então ela poderia ceder à tentação de alugar mesmo e não ter lugar para fazer o evangelho, mas ela não cede, ela continua fazendo o trabalho, se dedicando, se esforçando, né? É claro que o trabalho, a dedicação, o esforço para poder sobreviver fazia com que ela um dia chegasse cansada, não quisesse fazer o evangelho, a preguiça e tudo mais, mas ela tinha o compromisso, tinha a disciplina de fazer esse trabalho, né? E isso foi muito útil, porque beneficiou muitos espíritos. E aí tem essa senhora, por exemplo, que ela falou que ela conseguiu beneficiar a filha, ela conseguiu conversar com a filha, conseguiu orientar a filha e desviá-la da ideia de um suicídio, né? E aí o André Luiz pergunta: mas como é que você encontrou a sua filha? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva, né, a filha dela, ficou viúva há 3 anos, e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado.
A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde, me aproximo dela durante o dia, mas como a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo a que sirvo não poderia demorar na crosta terrestre, né, uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com o grupo de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Então veja, né? Ela tentava falar com a filha, né, no período da manhã, mas a filha acordada, a filha atenta às questões materiais e preocupadas às questões materiais pelo trabalho, uma série de afazeres encarnados, ela não conseguia, né, se no sono físico se desvincular da matéria ainda exerce influência, acordada e vinculada às questões materiais, aí que seria quase que efetivamente impossível, né, para ela perceber esse envolvimento espiritual da mãe. Porém, né, quando a mãe ia procurá-la à noite, né, no sono físico, ela não é um espírito com grande evolução, ela também tem dificuldades de se manter sozinha aqui na crosta terrestre. Então, ela precisava do auxílio dos companheiros de nosso lar que vinham desenvolver o trabalho com ela, mas ela não tinha esse amparo porque os outros tinham que fazer. Então, ela não tinha como fazer. Então, foi esse trabalho na casa de Dona Isabel que ofereceu as condições básicas para ela poder falar com a filha. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Deus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres, né, meus conselhos carinhosos de mãe, e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei, há muitos postos de nosso lar como este? Aos que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então perceba, né? Os centros espíritas, as casas que fazem evangelho no lar, né, são esses postos avançados, né, não só de nosso lar, mas de outras colônias espirituais que fazem serviços semelhantes. Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentavam-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também tarefa semelhante? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Então, veja, o evangelho acontecia lá na casa da Dona Isabel, os trabalhos se estabeleciam, e determinados irmãos espirituais saíam pelos bairros, pelas ruas e tudo mais e tal, buscando espíritos ignorantes, espíritos encarnados, né, que saíam do corpo e que queriam, desejavam e que precisavam ir até a receber essas informações. Então, esses espíritos eram encaminhadores, eram orientadores, eram cicerones, né, que encaminhavam esses espíritos até a casa de Dona Isabel para receber a orientação do Evangelho. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidora e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo,
não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder o ensejo de aprender. Desculpem-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para instrução e consolo. Não. Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano, nesse ramo de socorro. Os colaboradores são numerosos. Então, existem vários trabalhadores espirituais que fazem esse trabalho. Hildegardo e o outro faziam esse trabalho de ajudar em alguns quarteirões ali do centro para levar ali para a casa de Isabel. A essa altura, um dos irmãos que me parecia interrogar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Foi dura, né? Deu ali um puxão de orelha ali no Vieira e no Hildegardo. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres, né, aos conselhos da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos, né, gozadores e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembre-se disso, não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e de possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo nenhuma palavra. Perceba, né, que o que fizeram o Vieira e o Hildegardo, né? Eles trouxeram para eles são aqueles que saem para as ruas, né, que saem pelas ruas do bairro a procurar determinados espíritos encarnados que precisam, que necessitam de orientação, mas que precisam de orientação, que desejam orientação, que precisam ser ajudados, e não aqueles que querem ir lá para fazer pilhéria, pessoas que, na verdade, não estão de fato interessados. Às vezes a gente faz isso, né, na casa espírita, a gente sai convidando todo mundo, né? A gente quer que a pessoa se convença, eu queria que aquele meu parente se convencesse, eu queria, vai lá para você ver, vai lá que não sei o quê, e ele vai lá para tirar sarro, ele vai para curtir, ele não está preparado, ele não está realmente envolvido com esse tipo de coisa, né? Então tem muita gente que me conhece, por exemplo, e que nem sabe que eu sou espírita, porque a gente percebe as intenções, a gente percebe que a pessoa não está preparada para ser espírita, a gente percebe que que aquele tipo de assunto não é um assunto que a interessa. Quando ela se relaciona a falar disso, ela tira sarro, ela faz piada, ela se demonstra muito distante das questões espirituais. Então eu nem conto que sou espírita, eu nem falo que frequento o centro espírita, eu nem digo nada, porque eu sei que não adianta, né? Eu nem toco nesse assunto, porque eu sei que, na verdade, a pessoa nem está preparada. Quando ela está preparada, às vezes eu fiquei sabendo que você é espírita, eu fiquei sabendo, você podia me indicar uma casa. Então aí a pessoa vem procurar, ela passa por uma situação na vida que mexe com ela e a transforma. Mas enquanto ela está interessada em outros objetivos, em outros interesses, não adianta a gente querer forçar a barra para levá-la, para empurrá-la, para direcioná-la à casa espírita, que não funciona, né? E foi o que fez o Hildegardo e o Vieira. Quando o orientador se afastou depois do puxão de orelha, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa, puxão de orelha justo. E porque viesse o nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, o Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos,
embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvíamos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade da preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio ao estudo evangélico tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Claro, né, eles tinham trabalho, eles tinham serviço, né, tinham um papel, o papel deles é ir lá e buscar os espíritos necessitados, os espíritos que querem, os espíritos que estão desejosos do processo de evolução. E eles não fizeram isso, eles trouxeram pessoas que estavam lá ouvindo o evangelho e, de repente, de maneira indisciplinada, de maneira tumultuosa, desrespeitosa, quiseram palpitar, quiseram discordar, quiseram criar ali uma polêmica. E como é que eles se manifestavam? Tentando usar a mediunidade da Dona Isabel para que as palavras que estavam sendo utilizadas para interpretar o evangelho, para ensinar o evangelho, fossem distorcidas. Né? Então, eles queriam tumultuar o ambiente e não conseguiram. Por quê? Primeiro, pela firmeza da médium, e segundo, pelo amparo da espiritualidade superior, que não iam deixar a Isabel ali, né, em meio àquele ataque. Então, protege toda aquela situação. Mas é claro que trouxe ali uma dificuldade, que trouxe ali um problema, que trouxe ali, que deu um trabalho para a espiritualidade superior. E é por isso que o irmão espiritual foi lá, dá um puxão de orelha no Vieira, dá um puxão de orelha no Hildegard, e diz, olha, vocês têm uma função, vocês têm um trabalho, e vocês precisam fazer o trabalho bem feito. Se vocês não fazem esse trabalho bem feito, vocês têm que ser responsabilizados, vocês têm que responder por isso. Isso faz parte da lei. Então, não pode ser assim. Meu Deus, exclamou Vicente, admirado, quanta lição nova. Assim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos com o recurso que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. É um dever, é um compromisso. Cada um tem um papel ali naquele trabalho, tem uma função naquele trabalho. E como tem um papel, tem uma função, tem uma tarefa para desempenhar, tem que desempenhar essa tarefa da melhor maneira possível. Né? Então, a função do Hildegard, a função do Vieira no trabalho, era de ir lá e buscar as pessoas que eram efetivamente interessadas, que precisavam e que estavam voltadas àquele objetivo. Ele, por questões pessoais, por questões de foro íntimo, por egoísmo, né? Não era por amor, não era por caridade, era por egoísmo. Ele foi lá para atender aos seus, ele pôs em risco o tratamento e a orientação de outros tantos que ali estavam. É isso? Então, essas criaturas não vão estar desamparadas. Em algum momento, elas vão receber a orientação. Lembremos de Jesus quando chegou o moço rico lá e disse, olha, o que falta para eu ser perfeito? E Jesus diz, né, dá tudo e me segue. E ele, então, percebeu que não era perfeito e saiu triste. E Jesus não foi atrás dele, porque vai ter um momento dele. Agora não é o momento, ele faz uma escolha. E é preciso respeitar a escolha de cada um. E a escolha daqueles, né, do tio e do primo, né, do tio Hilário e do primo Carlos, não era uma escolha ainda para redimir, para buscar redenção, para buscar evolução. Ao contrário, né, estava vinculada ainda à questão do atraso espiritual, das tendências negativas. Bom, gente, era isso, então, né, o capítulo 38 e o capítulo 39, vinculado aí às ideias, né, do sonho físico, do sono físico e dos sonhos, né, relacionados à orientação desses espíritos, né, tanto negativas quanto positivas. No caso, a gente viu as positivas aí, mas sabendo que existem também os envolvimentos negativos.
sendo importante, fundamental o preparo, né? A oração, a prece, né? Para dormir, certo? Senão para a gente não ser assaltado aí por espíritos inferiores. Então era isso, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para ajudar todos, né, a compreender esse capítulo. Vamos então fazer a nossa prece para encerrar o trabalho, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre. E assim, mestre amigo, nós agradecemos a mais essa oportunidade, e em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.